Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais uma análise semanal. Eu espero que esses vídeos estejam ajudando vocês, né, a encontrar as principais regiões aí, pelo menos desses ativos aqui que a gente tem analisado, né? O EURUSD, Ouro, S&P 500 e Nasdaq, tá? E vamos para mais uma, ok? A gente vai falar do relatório COT, em primeiro lugar, algumas notícias que saíram aqui no fim de semana, né? Na sexta-feira também. E as notícias do calendário econômico que são importantes para essa próxima semana, que se inicia hoje, dia 11/10, e finaliza sexta, dia 16/10, ok? Então vamos lá. Começando aqui no relatório COT do euro. O euro, ele teve um ganho, uma perda de 13.800 contratos. O euro na semana anterior tinha um saldo positivo de 188.116 contratos, né, positivos, comprados. E reduziu nessa relatório de sexta agora para 174.308. Então, uma redução aí de 13.800 contratos, ok? Na semana passada já tinha caído um pouquinho, bem leve, né? 2,7. E semana passada, lembrando que o relatório COT ele finaliza na terça, né? Teve uma queda aí de 13,8. Agora, o que ficou fora do relatório COT? Sempre a quarta, a quinta e a sexta. Se a gente pegar a quarta, o preço subiu, a quinta, o preço subiu, e principalmente na sexta, o preço disparou. Então, a gente tem que colocar na balança ali, ok? O que o relatório COT não está contando para a gente? Ele nunca conta o que acontece na quarta, na quinta e na sexta. A gente só fica sabendo o que aconteceu na quarta, na quinta e na sexta no relatório COT da próxima semana, que finaliza na terça-feira, depois de amanhã, e sai na próxima sexta. Então é aí que a gente vai ver um aumento de posição compradoras. Tá? Então, vamos trabalhar com esse cenário aqui do fim da semana, né? Vamos dar uma olhada aqui no gráfico. Na minha opinião, o euro ele pode vir buscar essa região de alta liquidez aqui, ó, esse POC de toda essa consolidação, né? O mercado fugiu um pouco aqui dessa região de liquidez e está voltando agora. Então, a primeira região, possivelmente amanhã mesmo, na segunda, já vai buscar aqui. E aí, para romper, a gente vai ter que ter uma continuação desse sentimento positivo que está tendo aí no mercado, um possível acordo entre os democratas e os republicanos com relação ao pacote de estímulos, com relação às eleições americanas. O que o mercado está precificando? Uma eleição sem problemas, né? Quanto maior for a diferença do candidato vencedor, o mercado não está ligando muito se o Biden vai ganhar, se o Trump vai ganhar, né? O que o mercado não quer, né? Tem receio, é de uma eleição muito truncada, decidida no detalhe, né? E isso daí poderia provocar uma série de eventos, como por exemplo, se o Trump perder e ficar muito apertado, né? Uma recontagem dos votos, o que poderia atrasar ainda mais o resultado, ou entrar na justiça eleitoral alegando fraude. Então, assim, o mercado não quer isso. Então, se as pesquisas mostrarem, semana após semana, aí, um aumento, né, nessa diferença entre o Biden e o Trump, o mercado vai continuar tranquilo. E esse pacote de estímulos tem que sair aí logo, né? O Trump tinha dito que não ia sair antes das eleições, mas depois isso fez o mercado cair para caramba, né? Depois voltou atrás. E os dois partidos aí estão negociando. Vamos ver, né, como é que vai ser essa semana aí, as novas rodadas de negociação, ok? O euro, na sexta-feira, ele fechou um perfil extremamente comprador, long P, o POC lá em cima, né? Então, se romper essa região número 1 aqui do gráfico, que é o que eu estou achando que pode acontecer se essas notícias continuarem, né, favoráveis, o mercado pode vir buscar esse topo aqui em cima, no 1,19. Agora, se a gente olhar o diferencial de juros de 10 anos da Alemanha e dos Estados Unidos,
ele está caindo já há algumas semanas. Então, isso embasa um pouco uma possível região aqui de defesa. Então, se o mercado chegar aqui, perder força, mudar o sentimento e a gente vê uma entrada de posição vendedora, a gente vai entrar aqui pesado, pegando uma volta pelo menos até essa região 2 aqui, ó. Ok? Se o mercado continuar, a gente talvez espera um rompimento, deixa fazer um reteste nessa região e depois pega uma continuação até lá na região 3. Acima disso daqui, a gente cai fora e abaixo dessa região 2 aqui, para o mercado romper isso daqui, tem que ter algum motivo de risco sendo precificado no mercado que estaria trazendo demanda para o dólar. Talvez uma piora aí na negociação entre Estados Unidos, democratas e republicanos, ou algum outro motivo aí que a gente não está ciente ainda, ok? Para o euro é isso. O relatório COT do... Vamos falar do ouro primeiro. Desculpa, vamos falar do dólar. Índice dólar. O índice dólar, mais uma vez, teve uma semana de ganhos. Na semana anterior, ele tinha subido 2.680 contratos. E nessa semana, agora, no relatório COT divulgado sexta, subiu mais 2.520 contratos, passando de 5.555 negativo para 3.034 positivo. Então, está quase passando aí para 0 a 0, né? Apesar do dólar ter caído, né? Subiram contratos. Agora, sempre lembrando, pessoal, o relatório COT finaliza na terça. Então, a gente não tem disponíveis a quarta, a quinta e a sexta-feira. O que aconteceu? O dólar caiu, né? O euro subiu. Então, né? Vamos ficar de olho aí, o que vai acontecer nesse começo de semana. As notícias da segunda-feira aí, segunda-feira praticamente não tem calendário econômico, feriado aqui no Brasil, Dia das Crianças, né? Feriado no Canadá. Às 8 tem um discurso da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, e ao meio-dia do De Guindos, que é um dos participantes lá do ECB. Okay? Agora vamos dar uma olhada no ouro. Cote do ouro subiu 4.900 contratos, então mais uma semana de ganhos. Né? Na semana anterior tinha tido uma puta de uma alta, subindo 24.600 contratos, foi essa puxada aqui, e agora saiu de 243.659 para 248.587. Uma subida aí de quase 5.000 contratos, uma adição. Okay? O ouro não teve surpresas depois da terça-feira, ele continuou subindo, né? Na quarta subiu, na quinta subiu, na sexta subiu também. Na quarta, na verdade, ele caiu um pouco, ó. Então, talvez aquele número ele poderia ser ainda maior, né, em ganhos, né, para o ouro, se não tivesse tido essa queda aqui na quarta. Se eu não estiver enganado, a quarta foi quando o Trump anunciou, desculpa, a terça, né? Foi quando o Trump anunciou que as negociações de estímulo, né, do pacote de estímulos, estariam encerradas até depois da eleição. Então, por isso que prejudicou um pouco o relatório COT aí. Né? O que aconteceu depois, na quarta, na quinta e na sexta, foi o Trump voltando atrás e o mercado voltando a subir. Então, tanto o relatório COT aqui do euro, que está negativo, quanto do DX, que está positivo, está meio furado, por causa da quarta, quinta e sexta. O euro, na verdade, deve ter recuperado tudo isso, até ficado positivo, e o dólar, o índice dólar deve ter caído. O ouro deve estar bem mais positivo do que estaria se não tivesse caído tanto, ok? Agora vamos dar uma olhada no gráfico do ouro. Eu coloquei a região número 1 aqui no ouro, porque eu acredito que vai retestar essa LTB aqui, né? Formou topos aqui mais baixos, caiu quando teve aquele evento de risco, quando saíram as notícias de possíveis novos lockdowns aí na Europa, que acabou se concretizando. Foi naquele final de semana que estourou um escândalo de lavagem de corrupção aí em vários bancos, HSBC, JP Morgan e alguns outros. Não sei se vocês lembram, né? Meus alunos aí lembram que a gente falou bastante disso. Então foi quando deu essa queda forte, né?
depois continuou caindo, e aí vem recuperando nas últimas semanas. Rompeu esse topo, está vindo retestar essa região de price action aqui, bem interessante. Tem uma LTB, é uma região de rompimento. Então, aqui é a nossa região 1, e pelo relatório COT, por essas notícias boas e tudo que está acontecendo, eu acredito que possa romper isso aqui e vir buscar o POC aqui, ó, desse Composite Profile. Lembrando, pessoal, se você está vendo esse vídeo aqui pelo YouTube, por uma gravação, e você não faz ideia do que é Volume Profile, Composite Profile, relatório COT, eu convido você a participar do nosso curso Profissão Trader. É R$ 79,90 por mês. Você paga ali, assiste 7 dias de graça antes de começar a pagar. Se você não gostar, cancela. Se você gostar, você continua com a gente ali e vem aprender a operar do jeito que eu opero, ok? Então, o ouro rompendo essa LTB, essa região, ela vem buscar aqui essa próxima região, e aí aqui é um ponto-chave de tomada de decisão. Se perder força, pode vir retestar aqui essa região, né, que foi rompida ontem, sexta-feira. Se continuar ganhando força, pode vir retestar aqui essas máximas. Lembrando que acima disso daqui, já fica acima de um range, né, semanal do ouro, então a gente não opera mais comprado, a menos que você esteja carregando uma posição aí de hedge ou uma posição especulativa pensando que o ouro possa subir ainda mais, o que é possível, né? Ok? Agora eu vou mudar a minha tela aqui para o monitor da esquerda, para a gente falar do Nasdaq e do S&P. Começando pelo Nasdaq, vamos só trazer aqui, ó, PDFzinho, o doczinho, né? Para a gente olhar o relatório COT. COT do Nasdaq. O Nasdaq, semana anterior, ele subiu forte, 54.600 contratos, e nesse último relatório, ele só subiu 4.700. Por quê? O mesmo motivo. Na terça-feira, que foi o fechamento, saiu aquela notícia do Trump, o mercado despencou, fechou o relatório COT, mas olha a quarta, a quinta e a sexta aqui, ó. Só subir igual um foguete, né? Então, mesmo que seja uma posição baixa, ela ainda está positiva, e se não fosse essa notícia aí que saiu do Trump, isso aqui seria muito maior, tá? Então, a gente vai continuar negociando comprados, só tomando cuidado com essas possíveis regiões aqui onde o preço pode parar. Está bem próximo da máxima histórica, né? A gente sabe que quando o Nasdaq, os índices de ações engatam, né, movimentos aí de tendência de precificação forte, eles vão embora, não perguntam para ninguém se pode ou se não, só sobe, né? Então, subindo, a próxima região onde tem bastante liquidez é essa aqui seria a nossa região número 2. Opa. Né? Rejeitando essa região aqui, não rompendo, poderia retestar, tem vários POCs aqui para ser retestado no diário, né? Então, o primeiro POC é esse que foi rompido. Essa seria a nossa região 2. Região 1 é exatamente onde está aqui, tá, pessoal? Região 3 aqui para baixo. Região 4. A região, o que eu considero que vai acontecer no Nasdaq? Um rompimento disso aqui e buscar esse nível aqui, ó, lá próximo dos 12 mil pontos, em 11.960, ok? Agora, caso não rompa, caso perca força, caso mude o sentimento, caso saiam notícias ruins aí no mercado, o mercado comece a cair, pode voltar aqui, e aí tem bastante região de liquidez aqui para ser retestada, ok? E aí a gente vai acompanhando dia a dia aí. Para você ter... desculpa. Para você ter acesso às nossas lives aí, análises aí de profile diárias, que a gente faz lá no grupo, posta no Discord e tal, entra para o curso, para você entrar lá nos nossos canais de alunos, ok? Não é só eu que posto análise, os outros alunos postam também. Então a gente está sempre bem informado, sempre cercado de boa informação. O link vai estar aqui na descrição do vídeo, ok? Então, Nasdaq é isso. S&P.
O S&P subiu forte na sexta-feira, fechou, né? O profile do S&P não ficou tão forte igual ao do Nasdaq, né? O profile do S&P, o POC, ficou aqui para baixo, né? Poderia ter ficado mais alto. Depois do fechamento do mercado spot, né? Cash close, que a gente chama, né? O mercado de ações, a bolsa, né? Ele ainda subiu ainda mais acima do ajuste aqui e fechou bem. Então, provavelmente vai abrir com gap hoje, né? Daqui a pouco. Um gap de alta, talvez retestar essa região aqui, ó, e vir buscar o POC, ou abrir um gap de alta e já começar a subir. Se abrir com um gapzinho de baixa, com certeza vai buscar essa região aqui de liquidez, que seria a nossa região 1, tá? Agora, vamos olhar o COT antes de mais nada. COT do S&P, bem magrinho, tá, pessoal? Ganho de posições de só 1.800 contratos, né? Agora o preço subindo, né? Então, o que aconteceu? Mesma coisa que aconteceu em todos os ativos. A notícia, né, de que o Trump iria cancelar as negociações do pacote de estímulos e só mexer nisso depois das eleições, derrubou o mercado inteiro, né? Agora ele foi voltando atrás, na quarta, na quinta e na sexta, e aí voltou tudo. Ó. Na quarta, já voltou tudo o que caiu aqui, ó. Na quinta rompeu e na sexta fechou super forte, né? Então, pode vir um pullback? Pode. Né? Sempre quando o preço está nessas regiões, aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado, ok? Mas o que eu vou olhar? Com certeza um reteste aqui, ó, várias vezes antes de romper. Rompendo isso aqui, vai vir buscar essa outra região aqui na semana, tá, pessoal? Não é direto. Sempre rompe, retesta, sobe mais um pouquinho, vai. Movimento aqui, ó, acompanhando a VWAP, né? Caso perca a força, o mercado tem várias regiões de liquidez aqui para ser retestadas. Região 1 é o POC aqui de sexta, que a gente vai prestar atenção. Região 2, essa região de rompimento aqui. A mínima do dia. Uma região forte aqui, ó, que o mercado na sexta-feira, depois do cash close, ganhou força e nem veio retestar. Veio aqui e tal, não fechou, né? Então, aí, aqui embaixo tem o POC desse dia, da quinta. E aí, rompendo isso aqui, aí tem outro aqui embaixo. Esses são cenários para caso o mercado não rompa, né? Se o mercado romper isso aqui, tem muito pouca região de liquidez. Então é provável ele continuar subindo bem fácil. E aí a gente junta todo o contexto, as notícias que vão sair no dia, na semana, né? Quais são? Eu coloquei aqui as notícias da semana. Agora, antes de finalizar o vídeo, falar sobre essas notícias, vamos falar um pouco dessas notícias que saíram aqui no final de semana. O debate que seria dia 15 de outubro, na quinta-feira, foi cancelado. Né? O pessoal queria fazer um debate online, o Trump recusou. Né? Agora, o debate do dia 22 está confirmado, porque aí já vai ter passado o prazo aí da doença do Trump, já vai ter feito aí os testes de novo, né? Provavelmente vai ter se curado. Se não tivesse curado, provavelmente vai ser cancelado também. Mas, por enquanto, está mantido. Okay? Saiu uma nova pesquisa, o Trump aumentou aí o Biden aumentou a quantidade de pontos percentuais, ele tem agora 54% de chance de intenções de voto popular, né? Não aqueles do colégio eleitoral, frente ao Trump com 42%. Como é que funciona as eleições lá nos Estados Unidos? Tem o voto popular, que é o pessoal que sai de casa e vai às urnas, né? E também estão organizando a eleição por correio. É isso que o Trump tem medo, ele acusa de fraude, né? Que pode ter manipulação. E também tem os colégios eleitorais,
né? Eu vou até ler aqui o que eu escrevi com relação a essa última pesquisa. A principal dúvida da eleição é quanto ao pleito no chamado colégio eleitoral, que tem mais peso que o voto popular. Nesse caso, pela eleição indireta, o Biden, né, o democrata, precisaria garantir maioria absoluta nos colégios eleitorais, um mínimo de 270 votos entre os 538 delegados de todos os estados, aí, de todos os 50 estados americanos, para se eleger. Em média, são 12 estados decisivos. Por quê? Porque tem estados que são declaradamente republicanos e tem estados que são declaradamente democratas. E tem alguns que são bem mistos, né? Então, esses são os que decidem a eleição. Nesses estados, a dianteira do Biden é menor, apesar dele estar na frente, o que deixa a eleição mais apertada. Hoje, o Trump precisa ganhar de qualquer jeito na Flórida e na Carolina do Norte. Se ele não ganhar nesses dois estados, está completamente perdida a eleição para ele, Biden ganha. Só que o Biden é competitivo nesses dois estados, não está fraco. Se o Biden ganhar na Pensilvânia, Arkansas, Minnesota e Michigan, ele leva a eleição, ele vai ter os 270 votos necessários aí, ok? Então vamos ficar de olho em intenção, em pesquisa de intenção de voto sobre essas pesquisas estaduais, ok? Conforme forem saindo aí, eu vou mandando para vocês lá no canal do Telegram, ok? De resto, a gente já falou de segunda-feira aqui também tranquilo. Terça, às 3 da manhã, tem relatório de emprego da Libra, sentimento econômico ZIL da Alemanha, às 6 da manhã, e inflação dos Estados Unidos, às 9h30, tá? CPI, inflação ao consumidor. Na quarta, tem relatório mensal da IEA, de energia, petróleo, às 5 da manhã. Às 6 tem produção industrial do euro. Às 9h30 tem PPI, que é o índice de inflação ao produtor, Producer Price Index. De tarde tem o Book Bash, que é um relatório aí que o Fed atualiza o mercado mensalmente sobre balanços e outras coisas ali, referente à política monetária. De noite, 9h30, tem payroll da Austrália e relatório de inflação ao consumidor e ao produtor da China às 22h30, bem no horário de abertura do mercado asiático, da Bolsa da China, pelo menos. Na quinta, tem uma porrada de... Só ver USD. Uma porrada de indicadores aqui nos Estados Unidos. Pedidos iniciais por seguro-desemprego, pedidos contínuos de seguro-desemprego, Export Price Index, Import Price Index. Esses aqui são dois índices de inflação de produtos importados e produtos importados. Exportados e importados. 9h30, Philadelphia Fed Manufacturing Index, é um relatório importante aí no mercado. E de noite, às 19h45, inflação do consumidor da Nova Zelândia. Finalizando a semana, na sexta, CPI e o balança comercial às 6 da manhã, da zona do euro. Às 9h30, vendas no varejo dos Estados Unidos. 10h15, produção industrial e o capacity, né? Que é o que mede a utilização da força fabril, né? Da força da indústria. Quanto maior, mais está sendo utilizado. Quanto menor o capacity, menos está sendo utilizado. 11 da manhã, Michigan Consumer Expectations, uma medida bem importante também de inflação e outros dados aí de consumidores, ok? É isso aí então, pessoal, finalizamos aí a nossa análise semanal, eu espero que vocês tenham gostado. Vamos ficar de olho nas pesquisas eleitorais, principalmente dos estados-chave, né? Vamos ficar de olho aí nas negociações entre democratas e republicanos com relação ao pacote de estímulos, né, da lei Carries lá dos Estados Unidos, e algumas outras, né, notícias que podem sair aí e impactar no mercado, a gente também vai ficar de olho, como, por exemplo, discurso aí de membros dos bancos centrais, né, Brexit, né, entre outros, ok? Então é isso aí, um grande abraço, uma boa semana a todos. Bom dia das crianças aí amanhã, para quem tem filhos, né? E é isso daí. Um grande abraço a todo mundo.